E agora nessa tarde, com essa mesa feminina, mais uma vez, comemorando o Dia Internacional da Mulher, estamos aqui com uma advogada, a doutora Fátima Cristo. Mas só que ela me disse que fez uma transição de carreira e, na verdade, hoje a grande paixão da vida dela é o planejamento patrimonial. Doutora Fátima, muito prazer, seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vinda a você também. E aí a gente estava conversando aqui rapidamente, né? Você é advogada e fez essa transição e hoje apaixonada aí por esse planejamento patrimonial. Conta um pouquinho pra gente o que significa a questão do planejamento patrimonial, a importância na vida das pessoas. O planejamento patrimonial da família, ele lida exatamente com os bens patrimoniais da família, separando o que é da família do que é de atividade empresarial. Então, muita gente, o brasileiro tem medo de falar da morte. Verdade. Mas quando ele tem esse medo, o que ele provoca? Ele provoca um empobrecimento da família dele. Porque quando ele morre, o Estado leva uma grande fatia de todo o patrimônio dele. Tudo aquilo que ele construiu, pensando em um dia deixar para os filhos dele, na verdade, boa parte vai para o Estado. Né? Então, quinta-feira passada, dia 29, último dia, né? Eu chamava até na minha chamada dia mágico, porque só tem de 4 em 4 anos, o dia 29 de fevereiro, eu fiz uma palestra, né, no YouTube, está lá, e falando sobre isso, né? E mostrando que o seu filho vai empobrecer se você não souber como planejar o seu patrimônio, aquilo que você construiu, né? Tanto faz ser imóvel, carros, investimentos, tudo que você tem, você faz pensando no seu filho, na sua família. No seu legado, né? No seu legado. E como é que você deixa isso ir para o Estado? Né? Eu entendo que tem pais que dizem assim, deixa que eles se virem, depois que eu me for, eles se viram. Caramba, isso é uma frase cruel demais para um filho ouvir de um pai, né? Praticamente o meu fez isso, né? Porque meu pai não fez, porque o planejamento patrimonial da família é uma matéria muito nova, né? Quando a gente fala novo no direito brasileiro, você sabe que tem 50, 60 anos. É bem novo. Então, é bem novo. Né? E o planejamento da família ele é muito conhecido lá fora. Mas aqui no Brasil ele é novo mesmo. Né? Eu faço parte hoje de um time de advogados, contadores e quem mais quiser vir, de pessoas que se dedicam a fazer o planejamento patrimonial da família, mas divulgando, mas tentando massificar isso para a família brasileira, para que a família comece a entender que o inventário é a pior coisa do mundo. Eu não sei qual é a sua especialidade, mas a minha foi família e sucessões. E eu convivi com isso, né? Não, eu acho isso extremamente curioso, até porque, para mim aqui, como advogada, nesse momento, entender como é o funcionamento desse planejamento patrimonial é de grande valia e para todos que estão aqui assistindo a gente. Como eu faço um planejamento patrimonial para que os meus bens, eles só prosperem em prol da minha família, independente de eu estar aqui ou não? Né? Aí eu vou fazer uma perguntinha para você. Você tem patrimônio? Tenho patrimônio. Você tem filho? Tenho 2 filhas. Pois é. E o seu patrimônio deve estar no seu CPF? Vou lhe falar. 80% do meu patrimônio já estão no nome das minhas filhas. Pois é. Você se despojou dos seus bens e deu para suas filhas. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Que Nossa, pode olha acontecer só na o família. erro, meu Deus, vamos lá. Então explica pra gente. Porque existe uma coisa chamada imposto de transmissão. Que o imposto da doação é o mesmo da morte. É o mesmo do inventário. É verdade. Né? Então, a gente nem gosta de falar de morte, porque o brasileiro morre de medo de falar de morte. Né? Então, quando você fez a doação, você pagou o mesmo imposto que elas pagariam quando você morresse e deixasse o bem para elas.
se você não tivesse feito um planejamento patrimonial da família. O planejamento patrimonial da família, ele passa pela educação patrimonial mesmo, né? Que é diferente da educação financeira. E ele usa como uma ferramenta que chama holding familiar. Sim. É a holding mesmo, com base na lei das SA, né? Traz toda a trajetória, traz toda como é que eu vou dizer? A essência da lei das SA, mas a gente trabalha isso com uma pessoa física. E então como que operacionaliza isso? Você cria uma pessoa... Imagine um cofre. Imagine que essa TV é um cofre. Quando você vai ver filme americano, ou novela brasileira mesmo, você vê sempre um quadro e atrás daquele quadro tem um cofre. É um cofre. Um cofre é uma empresa estática, uma empresa que não faz nada. Ela só vai receber seus bens. E aí você transforma os seus bens em cotas de capital desta empresa. Entendi. Aí você cria um CNPJ. Então você deixa de ter bens no seu CPF e passa a ter no seu CNPJ. Tem muita entrevista de presidente da República e de ministro aí acho que é da Economia, falando sobre que ninguém precisa ter muitos bens. Não, porque não é interesse do Estado que você, pessoa física, tenha bens em seu nome. O Estado tem muito mais interesse em que a pessoa jurídica possua patrimônio. Né? Aí, voltando. Aí você pega e traz esses bens para dentro desse cofre. Você criou a sua pessoa jurídica, você criou o seu... aí você vai para criar a sucessão, vai para o planejamento sucessório. Chame suas 2 filhas e convide-as para serem suas sócias, para virem integrar essa pessoa jurídica. E elas vão ser donas do capital social dessa empresa. Que é composto daquele cotas de capital social. Você continua senhora absoluta dos seus bens. Você fez uma doação completamente diferente daquela doação que é feita lá no Código Civil, em que você se despoja do seu bem, você deixa de ter... Eu conto até uma historinha, né, que tinha uma pessoa, um senhor, ele doou o melhor bem que ele tinha para o filho, quando o filho ainda era solteiro, e aí fez exatamente isso que você fez. Anos depois, ele veio a ser acometido de câncer. E ele chegou com esse filho e disse: meu filho, lembra aquele imóvel que eu te dei? Eu queria que você me autorizasse a vender, porque meu tratamento vai ser muito caro e eu vou precisar. E adivinhe quem foi que disse não? Não foi o filho. Ele já tinha casado e a nora disse não, não e não, porque ela não ia assinar. Então, é uma história triste, mas é uma realidade da família brasileira. Né? Depois que o pai doa, ele se despoja dos bens. E aí, todo pai diz assim: mas eu criei meus filhos, e você deve dizer também, eu criei minhas filhas muito bem, e elas não vão fazer isso, eu confio nelas. Mas é uma triste realidade. A gente fugir de um problema, criando um novo problema. Né? Então, quando você traz os filhos para serem donos das cotas de capital social daquela empresa, você cria uma barreira entre você, o cofre, e os filhos. Eles ficam com a chave do cofre. Sim. Mas a chave principal quem tem é você. E eles têm um gatilho que vai acontecer. Quando esse gatilho acontecer, eles vão pegar a chave que eles têm, porque eles herdaram a chave de você, e vão abrir o cofre. E vão dizer: eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Sem ir ao judiciário, sem ir a cartório, passar por nome deles. Não precisa nem fazer inventário. Não precisa fazer inventário. Então, qual é o papel do advogado que faz holding familiar, que faz planejamento patrimonial da família? A gente odeia o inventário. Eu chamo de inventário de cilada. Na minha palestra eu falei famigerado inventário. Eu não vou explicar para vocês o que é famigerado. Vocês que vão ao dicionário ver que não é uma coisa boa. Não é juridiquês também, né? Claro. E você que esteve do lado de lá como advogada, né? Então sabe exatamente
o que é o famigerado inventário e a facilidade que é essa organização patrimonial. Entendi. Para você ter uma ideia, vou citar aqui algumas pessoas. Roberto Marinho. Você ouviu falar do inventário dele? Não ouvi. Então, conte para nós. Abílio Diniz morreu dia 18 agora. Foi. Você ouviu falar que vai ter inventário? Não. Ele tinha uma excelente educação patrimonial. O Abílio Diniz, ele foi da empresa familiar, saiu porque estava insatisfeito, e depois o pai o chamou de volta, porque ele era que era a cabeça, né? Foi o que eu li nas revistas. Então, ele tinha uma excelente educação patrimonial. Então, não se concebe, ainda não se falou se vai ter inventário, mas não se pode conceber que ele tenha deixado nem testamento, nem que os filhos vão ter que fazer inventário, nada disso. Porque, por causa da educação financeira. Então, vamos lá. Antônio Hermílio de Moraes, Roberto Marinho, José de Alencar, que chegou a ser vice-presidente do Brasil, o dono do grupo da Abril, Camargo Correia. Camargo Correia passou por uma turbulência tenebrosa no tempo da Lava Jato, né? No tempo do mensalão, sei lá o quê, nem sei mais qual é. São tantos golpes que o Brasil sofre que a gente nem lembra mais qual foi o golpe que foi aplicado por fulano. Mas a construtora Camargo Correia, enquanto ela passava por toda aquela horrorosa turbulência, a filha foi lá nos Estados Unidos e comprou um apartamento de 30 milhões de dólares no Central Park, ou dólares ou milhões, não sei, não me lembro agora. Então, o que denota, o que comprova que o patrimônio dela, pessoal, não foi afetado de forma nenhuma pelas atividades empresariais. Então, a empresa fica separada do patrimônio da família. Você pode até querer criar uma célula empresarial, patrimonial, mas deixa separada, não deixa que aquilo venha contaminar o patrimônio da família. Se você tiver uma empresa que quebre e você já fez um patrimônio, uma holding familiar, e os empregados, uma empregada, digamos, entra com uma ação trabalhista contra você. É isso que eu queria perguntar exatamente sobre isso, a questão da comunicação de uma reclamação trabalhista, um processo já teve juiz judicial. Já teve juiz que tentou invadir e aí veio o superior e disse não, porque é protegido pela lei de execuções. Entendi. Né? Que diz que então você os protege bens, o seu patrimônio você blinda completamente. A gente não gosta de falar de blindagem. No meu time, do Holding Brasil, a gente não fala em blindagem. A gente fala em proteção mesmo. É proteção, mas é uma proteção muito forte, sabe? Maravilhosa, incrível mesmo. Então, hoje a pessoa, ela faz toda essa organização patrimonial, ela cria lá a holding, tudo funciona muito bem e ela tem uma empresa que, por alguma razão, essa empresa quebra. E essa empresa quebra e ela acaba tendo aí inúmeros reclamações trabalhistas, processos de bancos, porque de repente pode ter pedido aí empréstimos e bancos e tudo. E ele é acionado, a empresa é acionada e ele como pessoa física também desconsidera a personalidade jurídica, ele é acionado. E aí? E aí esse patrimônio que está numa outra pessoa jurídica não será afetado. Mesmo a pessoa jurídica também estando no nome dele. Essa PJ estaria no nome dele. Quando ele criou a empresa, ele transformou os filhos em sócios. Donos das cotas de capital social. Ele passou a ser usufrutuário com todo o poder de gestão sobre o patrimônio dele. Entendi. E aí qualquer tipo de ação não afetaria? Não afetaria porque não é dos filhos. Ele só tem as cotas de capital daquela empresa. Né? Ele já fez a doação. E porque é um sistema super lícito, ele tem toda a publicidade de junta comercial, toda a publicidade de cartório de registro de imóvel, porque são os imóveis dele que vêm compor esse capital social, e, falei o quê? Junta e prefeitura, que a prefeitura também vem dizer se ele vai pagar ITBI. Toda a publicidade é feita. Então, quando ele vai embora, os filhos simplesmente se apresentam nos órgãos e dizem, olha, é meu, de hoje em diante isso aqui é meu. E é assim, não tem inventário. E é surreal imaginar que a família brasileira
ainda duvide disso, porque a gente faz palestra. Olha, nós fazemos palestra de 2 em 2 meses. E é o grupo todo fazendo. São mais de 1.000 profissionais. E essas palestras, elas são feitas aonde? São no YouTube, de 2 em 2 meses. E a gente faz palestra e divulga mesmo a holding familiar, a gente divulga o planejamento patrimonial da família. Quando chega na hora da palestra, só naquela hora a gente fala em holding familiar. Porque a holding familiar é um sistema. É um sistema. Você pode ter você pode ter uma célula. Imagina um casal da Rede Globo, que já teve 3 casamentos, um filho com cada uma, e agora se juntou e uma família fica inchada. Como é que ele vai dividir esse patrimônio? Sim. E aí ele pode criar várias células de formas a distribuir o patrimônio da forma que ele quiser. Um casal quer divorciar, mas não quer dividir os bens, cria uma holding para colocar ali o patrimônio e já protegendo os filhos daquele casamento. Então, cada um pode casar depois com outra pessoa, que aquele patrimônio está reservado para aqueles filhos do primeiro casamento. E ele pode sair daquela holding? O filho... Estou falando, quem fez, o marido, por exemplo. Ele tem a cláusula do arrependimento, ele tem a cláusula da reversão. Se o filho morrer primeiro que ele, reverte de volta para ele, reverte para ele o bem. Tem muitas cláusulas, tem impenhorabilidade, noras e genros não fazem parte do núcleo familiar e se metem na vida patrimonial da família. Se eles soubessem que eles são agregados, eles nem tentariam se meter. Eu me lembro que no dia que teve a reunião... Porque a gente não conhece, quem se agrega na família. No dia que teve a reunião para fazer o inventário do meu pai, teve uma das noras que disse, eu quero os meus direitos. Eu disse, meu Deus, o direito é do meu irmão, não é dela. Pois é, e a gente se depara muito com isso, né? Como foi até o exemplo que a doutora estava citando, de quando o filho até gostaria de vender o imóvel para poder ajudar o pai, e a nora? Veio lá a nora e disse não. Se tivesse feito essa holding familiar, ele não precisaria nem comunicar nada, porque ele era senhor absoluto, gestor absoluto do seu patrimônio. Maravilha. Não, assim, é um tema realmente muito novo. Conheço muito pouco, mas para que a gente possa conhecer ainda mais, né? A doutora disse que tem um canal no YouTube falando sobre holding familiar. Eu tenho um canal no YouTube, chama canal? Seu canal. Isso. Aqui nós temos o canal do Sábado é Show, e estou aproveitando o canal do Sábado é Show YouTube, e deixo seu canal. Ele, assim, eu não alimento muito ele, mas eu já estou começando a alimentar, então minha ideia é de fazer pelo menos um vídeo por semana, não aqueles vídeos longos que tem, mas fazer um vídeo certeiros e educativos. Isso. Eu tenho meu Instagram, né, que é Fátima Cristo, @fatimacristo.adv. Eu tenho meu Facebook. Quem quiser me achar, escreva-se no Google, Fátima Cristo. Fala para todo mundo aqui que tem um patrimônio e que não sabe como organizar, não sabe como deixar para os seus filhos e protegê-lo, de realmente proteger o seu patrimônio. Então, deixe seus contatos. Também lá o canal do YouTube, onde a gente vai pegar todas as dicas e chegar até a colega para nos ajudar. Para que não faça a besteira que eu fiz. É isso. É onde que eu falo? Aqui? Aqui naquela. Então, olha só. Se você quer proteger o futuro dos seus filhos e ainda garantir uma redução tributária em vida, porque o imposto sobre a pessoa física é 1,27,5 e quando você vai para a pessoa jurídica ele é 11,5, talvez, vamos botar 5. Então, se você quer proteger seus filhos, o futuro deles e ainda reduzir a carga tributária sobre o seu patrimônio, sobre os seus bens, faça uma holding familiar, faça um planejamento patrimonial da família. E aí procura? Doutora Fátima Cristo. No Instagram, fatimacristo.adv, né? Tem aquelas coisas da UAB que não gosta que a gente divulgue telefone,
Não, na Não. verdade, como é informativo, Então, para que a pessoa tenha então, conhecimento, não tem problema nenhum. meu telefone comercial, eu vou ver se eu lembro, porque o comercial é 98... Eu não vou saber dizer agora. Mas o Instagram hoje é a maior ferramenta de comunicação, né? Comunicação, exato. Então, @fatimacristo.adv. Então, você aí que tem seu patrimônio. 986621644. Viu? Lembrou? A memória volta. Então, você aí que tem seu patrimônio um pouco desregulado, não sabe o que fazer, porque não quer conversar sobre o assunto de morte, porque realmente é um tanto quanto desconfortável, mas quer deixar o seu legado firme, forte para os seus filhos, para os seus netos, a oportunidade é agora. Então, entre em contato com a doutora Fátima Cristo, que ela vai tirar todas as suas dúvidas como compor uma holding familiar e proteger o seu patrimônio. Então, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, pela mulher que a senhora representa, forte. Parabéns e tenha certeza absoluta que o tema de hoje é um tema que vai trazer muita prosperidade, porque é muita coisa nova que está aparecendo por aí. Né? E você que participou conosco aqui desse brilhante relato, então procura a doutora Fátima e resolva todos os problemas do seu patrimônio. Então, logo, logo a gente retorna. Até já.